Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Giovanni, sou consultor CVM, formado em economia. Hoje eu trago mais uma oferta pública aqui de um fundo imobiliário, a distribuição aqui da 13ª emissão do TIGAR, um fundo que trabalha a questão híbrida, né? Então ele consegue diversificar bastante. Ele é um fundo que tem um risco naturalmente um pouco maior, mas a gente vai entrar um pouco mais em detalhes um pouquinho depois, tá? Primeiro a gente vai ver a condição da oferta e também ver as datas principais, valores principais, se faria sentido ou não a participação, beleza? Lembrando que isso não é uma recomendação de investimento, isso é basicamente uma análise se o preço na subscrição ou o preço no valor de mercado, qual estaria mais em conta, tá bom? É mais nesse sentido aqui para vocês, não é entrando no mérito aqui de julgar o ativo se seria um ativo bom ou ruim, ok? Para a sua carteira. Então, antes de tudo, a gente vai ver aqui o anúncio de início, né? Então, eles querem captar em torno de 600 milhões de reais, não é um valor muito grande, tá? Para o patrimônio do fundo. Aqui a gente consegue ver o patrimônio do fundo, hoje em torno de 2,2 bilhões. O ativo ele é comercializado já com o ágio, então o cota patrimonial é de 118 e no mercado está 126, 124, 122. Claro que isso vai oscilando, mas está acima do valor patrimonial. Então, voltando à oferta, pessoal, a gente já vai diretamente para o cronograma, tá? A data de corte para esse direito de preferência se finaliza no dia 31, então até o fim do dia 31 você consegue ter acesso, ou seja, até o fim dessa semana, na sexta-feira. No dia 4/6 inicia o período de exercício de direito de preferência, tá? E também aqui a gente vê no dia 6/6 encerra o período de negociação do direito de preferência na B3, ou seja, vai ter a possibilidade de você vender os seus direitos de subscrição, ok? Então, do dia 4 ao dia 6 você tem esse período ali para poder vender ou não esse direito de subscrição na B3, né? Lembrando que é o código 12. Se vocês não souberem como fazer e quiserem que eu explique para vocês, deixa aqui no comentário, deixa aqui abaixo nos comentários que eu consigo falar para vocês, tá bom? E a oferta em si, né, encerra o período no dia 14/6, então do dia 4 até 14/6, são 10 dias úteis ali corridos, e a liquidação é no dia 17. Pode haver, sim, ali um lote adicional, pode, mas por enquanto o fundo ele está ali focado nos 600 milhões somente, ok? Agora a gente vai em outro documento, aí sim a gente vai falar um pouquinho mais sobre a, o preço da oferta, né? Então, o valor unitário, ou seja, o valor de emissão é de 118,12, que é basicamente o valor patrimonial do fundo, né? E a taxa de distribuição primária, como vocês podem ver, é de 4,85, né, nominalmente. Então, percentualmente, vai ser de 4,11, tá? Vou até aproximar um pouquinho mais aqui para a gente poder visualizar melhor. Então, 4,11 é uma taxa bastante alta, tá, pessoal? Aqui eu vou até grifar para ficar mais claro para vocês a taxa. 4,11 no total daria 122,97. Se a gente comparar o valor de 122,97, pegar o valor que está no mercado, a gente vê que existe sim um desconto em relação da subscrição para a cota de mercado. Novamente, eu sempre aplico ali a regrinha de um rendimento a 1,5 rendimentos de desconto para ver se faz sentido ou não a distribuição. Se a gente pegar aqui o caso do TIGAR, eu vou considerar aqui o valor de fechamento de R$ 126, tá? E o valor de rendimento em torno de 1,30 mesmo, tá bom, pessoal? Então, 126 menos 1,30, 124,70. E se a gente vê ali no documento, a gente vai ver que existe sim um desconto maior. Claro que, tá, isso é óbvio, que quando iniciar o período de subscrição, deve haver volatilidade de mercado, porque há bastante desconto da subscrição para a cota de mercado. Então, muitas vezes as pessoas fazem a famosa flipagem, tá? A flipagem nada mais é que você subscrever por um preço mais barato e vender o ativo no mercado, tá bom? Um preço mais caro, ou seja, assim você tem um ganho de capital tendo o mesmo ativo, ok? Ou você faz a venda do direito de subscrição, né? Que nesse caso aqui ele vai estar disponível, então do dia 4 ao dia 6, quem quiser vender esse direito nem precisa comprar a subscrição, nem precisa pagar a subscrição, pode vender esse direito de subscrição, tá? Esse direito é o código 12 e esse código 12, como você comercializa, você coloca ali na bolsa de valores mesmo, onde você compra os fundos imobiliários, o número 12 dentro do prazo ali estabelecido pelo fundo. Então, do dia 4 ao dia 6, que seria o caso aqui do TIGAR, tá bom? Então, se atentem a isso
e normalmente o preço desse direito de subscrição é justamente a diferença da cotação de mercado para a subscrição. Então, se vamos supor que a subscrição está R$100 e o preço de mercado está R$104, normalmente esse direito tende a ficar ali entre R$0 e R$4, que é a diferença desse caso aqui que eu dei de exemplo. Né? No Tigar pode ser isso, em torno de R$2, R$1,50. Se você quiser, você pode fazer a venda do direito de subscrição. Existe um imposto de renda de 15%, tá? No caso de venda de subscrições, tá? Com lucro, obviamente. E na venda de ativos mesmo, de fundos imobiliários, é 20%. Então existe essa diferença. Veja o que faz mais sentido para você, se você quiser vender o ativo, né? Se você não quiser aumentar a posição do Tigar, ok? Então, novamente, reforço, pessoal, aqui não é uma recomendação de investimentos, é mais explicar quais são as possibilidades que você pode fazer nesse caso, tá bom? Então, aqui a gente vai seguindo com o documento para vocês verem mais detalhes, mas aqui só para refrisar, então, o preço unitário de emissão 118,12 em cima do valor patrimonial, então o fundo está ganhando exatamente o que ele tem de valor patrimonial, isso é bom para o fundo, só que essa taxa de 4,11 realmente bem acima, na verdade, do que é a média aqui de mercado, né? Então, a gente teve algumas subscrições atrás que tiveram taxa de 2%, 1,5% ou 0% em alguns casos, e no Tigar, infelizmente, ele não está fazendo isso, né? E, infelizmente, esses 4,11, a maior parte, muitas vezes, vai para a comissão das corretoras, das distribuidoras, que pegam essa parte, né? Então, o cotista que está pagando, infelizmente. Então, no total, R$ 122,97, quase R$123, ok? Aqui, só para vocês terem uma pista, né, da destinação dos recursos. Aqui ele coloca aqui, ó, para fins de prospecto, ativos financeiros e imobiliários significam todos os ativos que um fundo imobiliário pode investir. Mas o Tigar, ele investe principalmente em equities, né? Basicamente são empreendimentos. E aqui eles colocam aqui uma pista de quais empreendimentos eles poderiam utilizar esse valor da subscrição. Isso é muito bom porque você consegue ter um norte. O FHI, um fundo de papel, fez a mesma situação. Ele deu já um norte para o cotista ver o que ele vai investir com aquele valor arrecadado. Isso é muito bom, dá mais segurança, mais transparência também. Tá? Então aqui estão alguns investimentos, todos ligados à indexação a IPCA. Se a gente for ver lá na apresentação do Tigar, a gente vai ver aqui, ó. A gente vai ver que da quantidade de ativos que eles têm 187, 159 são equities, tá? E aí, como vocês podem ver, a maior parte ali é de loteamento, incorporação, e a ideia deles é aumentar ainda mais essa parte de equity, que naturalmente é a maior fonte da renda dos rendimentos do Tigar, ok? Então, a gente voltando aqui para o documento. E por fim, pessoal, a gente vai ver aqui o fator de proporção de 0,2649. Então, a cada 100 cotas de Tigar que vocês tiverem, vocês têm 26 direitos de subscrição, né? Vão aparecer ali na sua corretora para subscrição, tá bom? E aí, lembrando, se você não quiser subscrever, você tem a possibilidade dessa vez, não são todas as vezes, tá? Depende muito do fundo, de você vender esse direito no mercado e poder captar esse recurso sem fazer uma flipagem, que é o caso que eu comentei do que é. Tá bom, pessoal? Basicamente seria isso. Pessoal, só para reforçar aqui, o Tigar, ele é um ativo que tem um risco naturalmente um pouco maior, porque ele investe em equities, então ele depende um pouco da evolução dessas empresas que ele está realizando, né, desses empreendimentos que ele está realizando, como vocês podem ver. Naturalmente, ele tem um ágio também, então ele não tem desconto em relação ao valor patrimonial, né? Como vocês podem ver aqui, tem alguns investimentos que a gente não consegue ter muitos dados, porque justamente são investimentos que são fora do ambiente da B3 e a gente não consegue ter dados mais específicos como de uma empresa de capital aberto, tá bom? Então, isso é um risco também do fundo. Se vocês quiserem que eu vá um pouquinho mais além da análise, por favor, deixe aqui nos comentários que eu posso fazer um outro vídeo sobre esse relatório gerencial, mas se vocês quiserem acompanhar toda semana eu faço um acompanhamento dos 20 principais fundos imobiliários e o Tigar está dentro deles, né? Então eu sempre comento, quando sai algum relatório gerencial, eu sempre comento sobre o ativo, tá bom? Pessoal, lembrando que eu sempre deixo o grupo Telegram aqui embaixo para os inscritos, a gente está quase passando os 100 membros ali no canal do Telegram e eu fico muito feliz pelo apoio do canal e deixe seu comentário de apoio ou sugestão para os próximos vídeos e até a próxima!